Terminam bem. A função exponencial em si, ela é entendida como um número elevado a x. Só que esse número aqui, ele é sempre positivo. É impossível que esse número seja negativo. Você nunca vai ver esse número sendo negativo. Possível. E quando ele for maior que 1, ele tem esse comportamento. Ou seja, é uma função que cresce exponencialmente. Daí o nome da expressão, Olha né? só. O valor vai crescendo bem rapidamente aqui, bem alto. Ou seja, se o x tende a infinito, o valor da função também vai para infinito. Uhum. Agora, se nós observarmos à esquerda, ou seja, para valores negativos, nós estamos vendo uma assíntota em y igual a zero, ou seja, essa função ela tende a zero quando x vai para menos infinito, né? Quanto maior os valores negativos aqui, né, em módulo, mais próximo de zero a nossa função exponencial fica. Uhum. Percebam que a função exponencial ela tem o domínio nos reais. Em outras palavras, eu posso colocar qualquer valor que eu queira no x, positivo, negativo, tanto faz, tá? Uma outra coisa me pediu aqui para abrir, foi onde você se colocou? Eu acho que, Isidoro, fui eu que não sei mexer direito. Eu cliquei em alguma coisa aqui. É, Bem, eu vou aceitar, vamos ver, né? mas nem sei o que que é, viu? Falou assim, Beleza. você quer abrir não sei o quê, e eu sou meu burrinho, eu cliquei em alguma coisa. Entrou um robô Ah, aqui, é ó. da inteligência artificial. Não, pode tirar, Isidoro. Não, não, deixa aí, vamos ver o que vai acontecer. Tá Bem, bom. eu estava falando, né, sobre o domínio. Domínio, só lembrando para vocês, algo muito importante no cálculo, são os valores que a gente pode jogar na função. Então, Certo. na função exponencial, quando tu tens um x aqui em cima, você pode jogar números positivos, negativos, zero, tanto faz. Mas a imagem, ou seja, os valores que você obtém como resposta de uma função exponencial, como está dizendo claramente aqui, são os reais positivos menos o zero, né? Você nunca obtém o zero de fato, você se aproxima do zero, mas nunca o obtém, né? Nenhum valor que você jogue aqui vai fazer a conta dar zero, Ah, ok? Nunca vai dar negativo também, pela mesma lógica. Isso para a nossa funçãozinha quando a base da potência é maior que 1. Se a base da potência for entre 0 e 1, lembre-se, nunca pode ser negativo. Por entre 0 e 1 for um valor, né, fração decimal, nós então, vamos ter um gráfico que ele é semelhante ao anterior, só que invertido, né? Ou seja, ele vem do mais infinito, quanto menor for o valor que a gente joga na função, mais alto, né? Vai ser a resposta, e ele vai, com os valores de x positivos, tendendo a zero. Ou seja, a imagem dessa função aqui é a mesma dessa. Continua sendo os reais positivos diferente de zero. Só que com um comportamento completamente distinto, né? A gente tende a zero para valores altos de x. E faz todo sentido do mundo, porque nós estamos multiplicando, né, uma fração por ela mesma. Imagine colocar o valor 10 aqui. Você teria 1,5 vezes 1,5, 10 vezes. vai ficando Ou menor. seja, você teria o número 1 sobre 1024, que é um Uhum, número muito pequeno, né? 1 dividido por 1024 é um númerozinho mínimo. E uhum. ficaria cada vez menor. Muito bem. Eu acho que as características mais importantes da função exponencial estão aí, que vem do gráfico dela, tá? Agora, eu acho que a gente pode voltar para a derivada. Vamos De, lá. de modo geral, os livros, apostilas, eles apresentam a derivada da função exponencial generalizada, ou seja, com o a aqui, que poderia ser um número qualquer, né? Menos negativo, claro. É maior que zero, diferente de um, como está sendo escrito aqui. Poderia ser o que gera o gráfico crescente, o gráfico decrescente, tanto faz, e a derivada está aqui. Acontece que, como vocês podem notar, né, a derivada é a repetição da função vezes o ln de a.
o A, o mesmo número que está aqui. Só que isso fica muito feio, né? Sendo que nós temos uma opção melhor para usar, que é o caso particular aqui do ENaX, né? Por quê? Porque o próprio ln de E é 1, né? Isso é uma propriedade do logaritmo. O ln do E é 1, então a derivada do ENaX é o próprio ENaX, ok? Eu falei brevemente sobre isso na nossa última aula. A derivada do ENaX é o próprio ENaX. Daí você deve pensar, então isso aqui é a mais fácil de todas. Sim e não, por quê? Porque os professores eles aproveitam essa simplicidade para colocar termos complexos no exponencial e obrigando a gente a fazer a regra da cadeia, né? Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, isso aqui, né? Não é E na base, mas tem um monstrinho aqui em cima. Certo. Então a gente teria que fazer uma continha meio chata aí. Vamos ver uma que tem E? Aqui, ó, isso aqui. Que na prova pode ter certeza que vai cair com E para você, não vai cair com A ali. Então, por exemplo, eu olho para esse cara e eu não sei a derivada dele, né? Mas eu pensaria o seguinte, poxa, se não fosse essa raiz aqui, fosse simplesmente um x, eu saberia resolver. E daí entra a ideia da regra da cadeia. Chama de U tudo que está em cima do E e deriva. Só que aí que está o problema. Eu não sei a derivada desse cara também. Então terei que fazer uma nova substituição. E assim vai. Porém, como vocês pediram para eu ensinar uma coisa nova, o que significa que vocês parecem estar muito bem na regra da cadeia, eu já vou explicar a regra da cadeia agilizada. A regra da cadeia agilizada é boa para quem já dominou bem ela. Então vamos ver como é que ele fez aqui. Ele primeiro fez uma simplificaçãozinha, né? Ele falou, em vez de raiz aqui, ele colocou uma potência fracionária. É uma regra de potenciação, né? A gente pode escrever a raiz como uma potência fracionária. Muito bem. Então, ele fez isso e a conta dá uma simplificada legal, né? Porque a gente tem que derivar tudo isso. Beleza. Então, a ideia da regra da cadeia agilizada é fazer a derivada de quem está dentro. Então, note, né? Ele está olhando para isso aqui como se fosse um polinômio. Daí, pela regra do tombo, esse 1 meio cai, né? Regra do tombo, né? Cai o número que está em cima. 1 meio menos 1 aqui. Ficaria menos 1 meio. Certo. E do lado, a derivada de quem está dentro. No caso, a derivada desse cara aqui. Daí, tem que saber quem é a derivada desse cara aqui, que, por sinal, foi a derivada que a gente acabou de fazer. Então, existe um jeito mais rápido de fazer e eu vou lhes mostrar como é que é agora do meu jeito aqui, que é sempre melhor que o da apostila. Vamos lá. Bem, quando eu olho para essa coisa aí, né, eu já sinto a necessidade de fazer uma mudança, né, porque essa raiz está agindo nesse E todo. Então, eu prefiro escrever isso aqui como um E elevado a outro E, né? Se vocês pararem para pensar. Está elevado ao quadrado que está elevado a 1 meio, né? Cara, esse bicho é feio mesmo, hein? Daí, o que acontece, né? Esse 1 meio fora, ele pode simplificar aquele quadrado ali de dentro. Por propriedade de potência, a gente sabe que potência de potência multiplicam-se as potências, né? Não. Vai virar 1, é isso? Não, pior que tem que tomar muito cuidado aqui. Eu vou tomar muito cuidado, porque até eu posso errar nesse negócio aqui. Vamos lá. O cara de dentro, que é um outro E, que está elevado a um X, esse cara todo, eu não poderia dizer que ele está elevado ao quadrado, porque esse quadrado, ele está agindo só nesse xzinho aqui. Xzinho de dentro, certo. Ele não está agindo na coisa como um todo. Então, eu de fato não posso simplificar esse meio com esse 2. Muito louco isso. Muito louco, porque não é como se tivesse assim, né? Se tivesse assim, eu poderia.
Porque tudo que está dentro estaria ao quadrado, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se vocês estão olhando, né? Se tivesse um parênteses ali, eu poderia cortar essa raiz com esse 2, entende? Porque tudo que está dentro da raiz estaria ao quadrado, mas não é o caso. Quem está ao quadrado é só o xzinho, ok? Então, o máximo que dá para fazer aqui é isso. O máximo que deu para embelezar é isso. Então, eu vou lembrar da regra da cadeia agilizada, que particularmente, se eu fosse fazer uma prova, esse problema eu não resolveria por ela. Porque eu achei esse problema um pouco complexo. Então, a regra da cadeia é assim: se você observa uma função que é um g elevado a n, ou seja, uma outra função elevada a um número, a gente pode falar que a derivada é o n, g na n menos 1, derivada de quem está dentro, ok? Só que eu olho para essa função aqui e não consigo identificar qual seria esse número que está elevado. Aí vocês podem pensar assim, não, mas professor, claramente é um meio, né? Não é claramente um meio. E esse um meio aqui não é a mesma coisa que isso. Bizarro, né? Mas não é a mesma coisa que isso. A princípio não é a mesma coisa que isso. Ou será que é? Porque pela regra de potenciação, potência de potência multiplicam-se as potências. Então seria esse cara aqui vezes esse. Então, então, de fato, não está certo. Porque se eu fosse usar potência de potência multiplicam-se as potências, não ia ser a raiz quadrada desse cara todo. Seria esse 1/2 multiplicando aqui na frente. Então, essa conta aqui é uma desgraça de difícil, cara. Interessante, meu. Primeira vez que eu me sinto desafiado em muito tempo para fazer uma derivada. Cara, muito interessante essa conta aqui. É esse tipo de conta que cai na nossa prova. Isso eu até ia perguntar para vocês. Vocês não têm uma lista de exercícios que vai cair na prova de vocês, não? E ele se recusa a dar. É verdade, o professor de vocês é um velhinho, né? Lembrei. Ele mandou, a gente tem os exercícios lá do Chiang, mas quando resolve os exercícios do Chiang, são fáceis, né, Sofia? São mais tranquilos, né? Ele é que dá complicada. Chiang, sim, eu estava ensinando uma aluna com esse livro aí, achei esse livro muito simples mesmo. Não é o caso aqui, por exemplo, dessa questão, mas é que tá, né? Eu não tô aqui para me divertir. Eu não sei se esse nível de questão vai cair na prova de vocês. Sabe qual? Vou dar minha sugestão. Vou dar minha sugestão para você. Para gente ganhar o nosso tempo aqui na nossa aula, pegue um outro exemplo, que não seja esse, e depois fica com o desafio para nós e para você. O que você acha? Pode ser. E a gente, na próxima aula, a gente volta como sendo um desafio para você e para nós. Se tirar a raiz não facilita um pouco? Porque eu acho que E elevado a E na X cai na nossa prova, né? Então, mas eu não sei se vai... eu não sei se cai, porque aqui até a parte do E elevado a X ao quadrado, acho que cai. Só que daí esse exercício está ainda... fazendo a raiz quadrada dela ou elevando ainda tudo isso a meio. Né? Não é, Isidoro? Exatamente. Nós temos E elevado a um bloquinho que elevado a meio. Né? Eu acho que E elevado a E cai. Exato. O E elevado ao primeiro bloquinho é capaz de cair. E se a gente resolvesse e se a gente resolvesse desconsiderando a raiz, Isidoro? Vamos isso aqui. Vamos lá, ó. O negócio é o seguinte. Eu vou chamar, mas eu não vou fazer desse jeito aqui. Tá. Desse jeito aqui a gente vai fazer numa situação mais simples. Tá. A gente vai chamar de U quem tá ali em cima. Ou seja, eu vou dizer que U, nesse meu caso aqui, é o E na X ao quadrado elevado a 1/2, que foi o que eu escrevi ali na parte de cima, beleza? Esse é o meu E. Então, por isso que o meu Y, o meu novo Y, vai ser simplesmente o E na U. Maravilha, é o que a gente quer, não é mesmo? E a regra da cadeia nos diz uma coisa muito interessante, né? Que a derivada do Y, né? No nosso caso que é E na U, se vocês olharem lá na tabela, vai ser E na U
U, derivada de do U. U. Ok? Isso qualquer tabela de derivadas vão lhe mostrar isso quando forem ver o E. Né? Por quê? Porque quando eles mostram um U numa tabela, significa que eles estão considerando que a variável é x. Só que esse U é alguma função que depende de x. Como, por exemplo, o que a gente definiu como U aqui. É uma coisa que depende de x, certo? Então, a tabela nos diz que a derivada disso é simplesmente o U'. Portanto, agora a gente precisa derivar o U. Não é Tá. mesmo? Acontece que esse U é meio feio, mas vamos derivar, não tem problema. A gente pega ele aqui, se esse é o nosso U, quem que vai ser o nosso U'? O U' vai ser pela regra da derivada que eu tinha escrito ali, da derivada simplificada. Vou até escrever de novo que ela vai ser interessante aqui pra gente. Se eu tenho uma função que é um g na n, regrinha do tombo, tranquila. N, g na n menos 1, g'. Né? Uma regra do tombo para uma função, não exatamente para um x, né? Para um monômio. Então, quem que vai ser o nosso linha? Vai ser o n, que no nosso caso é o meio, certo? Meio. Legal. A nossa função, que é isso tudo aqui, que eu posso até copiar, só que menos 1, certo? Que nem na regra do tombo. Uhum. Maravilha? Vezes a derivada de quem está dentro. Né? Olha só, não é? Vezes a derivada de quem estava aqui dentro do N. Ou seja, linha. Então vai ser a derivada desse carinha. Então vamos colocar aqui que vai ser a derivada do x ao quadrado. Beleza? Uhum. Agora nós precisamos derivar esse carinha. Certo. Vamos escrevê-lo aqui do lado. Bem, já ficou um pouco mais tranquilo, né? Esse carinha é tranquilo. Melhorou. Porque ele vai ser simplesmente ele mesmo, Tá. derivada de quem está dentro, né? Não é a própria derivada do ENAU que nós acabamos de ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Nossa derivadinha de ENAU é sempre isso. É o próprio ENAU vezes derivada de quem está dentro. Ainda é 2x. Que no caso aqui vai dar 2x, muito bem. Tá. Isso. Portanto, agora a gente pode, né, voltar aqui bem passo a passo para não comer bola. A gente copia aqui o linha. Começo reescrevendo esse 1 meio menos 1 como menos 1 meio. Aqui em cima. E apago esse cara para colocar esse. E agora posso cortar esse 2 com esse 2. Muito bem, então eu encontrei o linha. Agora, eu posso até dar uma simplificada nele, se eu quiser. Mas eu vou deixar assim. Por quê? Porque a minha resposta já vai estar aqui. Não é esse cara que eu quero encontrar, não é a derivada do y. O y é esse, o preto aqui, eu queria derivar ele. Uhum. Então, eu v'ou copiar o meu y', que é o que eu quero achar. Eu vou aqui no lugar do u', vou apagar ele. E vou copiar o linha. Uhum. Muito bem. Vou até apagar esses caras para não ficar tão feio. E o ENAU. Quem que é o ENAU? Eu vou escrever. O ENAU é o E elevado a U, que foi um cara que eu defini agora há pouco. Esse cara aqui. Que eu, tá. Pronto. Essa aqui é a derivada. Beleza? Ficou uma coisa ridícula, mas é a nossa resposta. Ok? Essa é a resposta derivada. Claro, daria para deixar ela um pouquinho mais bonita. Eu acho que o jeito mais bonitinho de deixar ela vai ser jogar esse x para frente, né? Colocar esse ezinho ali, esse cara todo aqui com a raiz, para ficar bem bonitinho, a gente saber de quem tá falando. Bonito é uma palavra um pouco relativa, né? Mas beleza. E esse cara tá numa raiz, então eu posso deixar ele na raizona aqui. Beleza. Ficou bonitinho. Ok? Para a derivada, né? Muito bem. Então, probleminha aí que sai com paciência e atenção, né? Não é, a derivada, ela é uma coisa interessante porque ela sempre sai, né? Existem contas na matemática que elas não permitem resolução, mas a derivada, se você fizer passo a passo, né? Chamar as coisas dos nomes certos, vai chegar na resposta. Isso é recursivo, né? Porque a gente vai fazendo a conta e vai pegando os pedaços de conta que a gente fez e vai voltando
nas contas anteriores, certo? Bem, vamos agora fazer um pouco mais simples. Vamos fazer uma conta semelhante à que nós fizemos na aula passada. Eu, na aula passada, coloquei um exemplo assim para vocês. Lembra? Isso. Muito bem. E lá eu fiz todos aqueles passos a passo da regra da cadeia. Mas dessa vez vamos utilizar a regra que eu estava mostrando para vocês. Quando vocês identificam que a sua função é uma outra função elevada a um n, tipo o nosso caso aqui, a derivada vai ser n, g, na n menos 1 vezes a g', certo? Essa é a regra da cadeia. Uhum. Então, no nosso caso aqui, a gente pode identificar que o nosso g é x ao quadrado mais 3x mais 2, enquanto o nosso n é 17. Uhum. Portanto, a derivada vai ser o 17 vezes o nosso g. Caramba. Esse é o nosso g, Uhum. elevado a n menos 1, ou seja, 17 menos 1, vezes a derivada do nosso g. Eu não fiz, deveria ter feito. Antes de pôr as peças do quebra-cabeça no lugar, tem que ter todas as peças. Vai ficar 2x mais 3, né? A nossa g' é 2x mais 3, derivada desse polinômio aqui. Então, multiplica pelo g', que é esse cara. 2x mais 3. Pronto, está derivado. Beleza? Então, note que a derivada que na aula passada a gente fez umas 4 ou 5, 6 linhas, né? Aqui ficou em 2. Ok? Certo. Se a gente sabe a regra, é só pôr na regra, né? Então, claro, um caso como esse é bem direto ao ponto tudo, né? Talvez o caso anterior ali seja mais interessante fazer daquele jeito da aula passada, mais passo a passo, tranquilo, né? Eu tentei ser um pouco mais rápido na minha resolução. De qualquer forma, eu vou pedir para vocês fazerem um problema parecido com esse, tá? Claro, eu já vou colocar no contexto de exponenciais. Tá. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente tiver, por exemplo, um f de x igual a um e de x e ao quadrado. Ok? Então é Toda isso. essa expressão ao quadrado. Isso, um e na x que vocês já conhecem bem, ao quadrado. Ou melhor, para não ficar bem tosco assim, vamos colocar um 3 aqui. Tá bom? Só isso. Ok? Bem tranquila. Então, vocês só façam da forma que vocês acharem mais apropriado, mas eu recomendo que vocês usem essa fórmula Essa aqui. Tá? formulinha. Isso, a verdinha, tá bom? Eu não gosto de deixar um monte de coisa aparecendo assim na tela, eu vou mandar para vocês o que eu fiz e vocês usem como referência. Beleza. Vou mandar lá no grupinho. Quer que tire uma foto, Isidório? Sim, sempre bom. Talvez um... Ah, peraí. Então deixa eu... Não sei, me pareceu fácil demais. Talvez eu tenha errado. Eu também acho que talvez eu Não, tenha. é isso mesmo. Peraí. Eu acho Não sei fácil, né? saiu meio... Vai sair meio... Ei, peraí. O que eu fiz aqui?
Eu tô fazendo a lápis, vai sair meio fraquinho, mas acho que vai dar para ver. Ok, ok. N2. Sofia, por que você somou? Então, eu não sei se está certa essa última parte. Porque o meu deu 6 na x mais 3 na x. Como é a mesma coisa, eu Ah, tá. somei. Tá, vamos ver esse bicho aqui. Daí você jogou N para frente, daí ficou N menos 1 ali do nosso amigo original. Derivada, vezes a derivada de quem está dentro. Não é Ah, tá. mais, né? Vezes. A regra diz vezes, né? Tá, eu Ok, anotei errado, então, a regra. isso. E a outra tá certo, né? A outra tá certo. Subarashi. Podemos ir para o. Bem, Então, mas podemos. daí você Diga. tá certo, só que daí só multiplica ao invés de somar? Como assim? O meu deu diferente, Isidoro. Eu não reparei a diferença. Tá, aqui deu 9, né? Mas é porque eu Daí. somei ao invés de. Não, a tua soma não tem nada a ver, né? 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. E não é na X, né? Ficaria na 2x, né? Ô, Isidoro, mas eu não posso considerar o 3 como uma constante, deixar ele separado? Pode, pode. De novo, é uma questão de simplificação, né? Tá, Tá, mas deixa eu ver o teu. Acho que o teu deve ter algum erro aqui, porque não é esse número que tem que aparecer, não. Só um segundo. tá. Vamos verificar. O N é 2, esse cara é aquele ali, maravilha. Aí que tá o problema, né? Eu acho que você chamou de G que não é G. O nosso G é o 3. O 3 é na X. Daí você está pensando, mas eu passei o 3 para fora. Ah, Só que tem um problema. O 3 estava ao quadrado, né? o 3 faz parte o 3 não, já entendi. O 3 Fazia parte da G. o 3 fazia parte da G, tá Só que bom. se você quiser, você pode fazer o que você fez. Só que você tem que fazer certo. Porque o 2, ele tá agindo Sim, tanto no NX quanto no 3. Então, teria que levar por 3 ao quadrado 9. exatamente. Ah, tá bom. Eu escrevi errado aqui no meu caderno. O 3 deveria estar dentro. Isso. Entendi. Então, tudo bem. Mas o raciocínio, enfim, tirando esse erro aí, acho que tá certo, tá mais ou menos ok, né? Tá ótimo. Tá Né? ótimo. Tá bom. Vou fazer. Claro, nós poderíamos continuar escalando aqui em NX da X, mas vamos falar um pouquinho de log. Tá. Eu queria entender o exercício. Qual exercício? Esse. Mas você fez certo? Entendeu o quê? Eu fiz certo? É que eu não Eu entendi que eu tinha feito certo. Ah, tá. Tá, entendi, obrigada. Vamos falar do nosso amigo log aqui, então. Bem, log ele é a função inversa do. Poxa, acabei de fechar o livro. Eu vou mostrar o log também como uma função e depois a gente fala da derivada dele. Legal. Então, tá aqui. Logaritmo 280. Beleza. O log é a função inversa do exponencial. Então, ele tem muito a ver com o exponencial. A turma se assusta muito com o log, mas o log é simplesmente você responder uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual número eu tenho que elevar na base do log para dar o logaritmando? Em outras palavras aqui para esse problema. O que eu tenho que elevar no 3? 3 elevado a quanto? Dá 81. 3 elevado a 4 dá 81, de acordo com o que está escrito aqui. Por isso que o log do 81 na base 3 é 4. O log é simplesmente essa pergunta. Por exemplo, aqui,
qual é o número que eu tenho que elevar no 2? 2 elevado a quanto? Fica igual a 16. Aí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado a 4. Uhum. Por isso que a resposta desse log é 4. Então, o log ele é uma função muito simples de se entender, né? Ele tem uma série de propriedades que, num primeiro momento, a gente pode ignorá-las, apesar de ser muito importante, incluindo para resolver algumas derivadas no futuro. Vamos ignorar por enquanto. E vamos falar da função log em si. Cadê? Aqui. Ó, como vocês podem notar, esse gráfico é muito semelhante aos gráficos que nós estávamos vendo agora há pouco para a função exponencial, certo? Certo. Muito semelhante. É só, basicamente, pegar aquele gráfico lá e girar 90 graus. Basicamente isso. Então, né, funções logaritmas são as inversas das exponenciais e funções inversas, né, normalmente tem essa característica. Quero que vocês reparem também que a função logaritma, ela, apesar de crescer devagar, ela vai para o infinito. Uhum. Então, por acaso, se vocês tivessem, né, um limite, alguma coisa assim para resolver, iria para infinito, né? Vai devagar, mas vai. Quando o x tende a infinito positivo. Quando o x tende a zero, o logaritmo vai para menos infinito. Como vocês podem notar aqui, tá caindo, né? Caindo pra caramba. Então, quanto mais próximo de zero, mais negativo vai ficando as nossas respostas. Tanto é que se vocês forem na calculadora de vocês agora e colocarem log de zero, vai dar pau. Vai dar um erro lá. Porque não existe o log de zero, uma vez que a calculadora não conta até o infinito, né? Muito bem. E, como vocês podem notar também, o próprio gráfico mostra, o domínio são todos os reais, positivos e diferente de zero. Uhum. Não é mesmo? Você pode jogar qualquer valor dentro do log que seja positivo, diferente de zero. Tipo uma raiz quadrada da vida, assim. Mas a imagem são todos os reais. Eu posso ter qualquer valor de resposta, do mais infinito ao menos infinito. Então lembre, né? Imagens são as nossas respostas. Domínio são os valores que eu posso jogar na função. Daí, se vocês repararem, é exatamente o contrário da exponencial, né? Nós estamos vendo lá, é o contrário. Justamente porque é uma função inversa. A função inversa, ela troca o domínio pela imagem. Resumidamente é isso. Então, é o que está rolando aqui. Mas reparem também que nós estamos falando do log da base 2. Ok? Então, o log de uma base que é maior que 1, ele tem esse comportamento aqui. Se nós tivéssemos uma base entre 0 e 1, o comportamento é diferente. De novo, semelhante ao exponencial, não é mesmo? A base não pode ser negativa, a base não pode ser o próprio 1. Então, se a base for maior que 1, é o jeito de cima. Se a base for entre 0 e 1, é esse jeito aqui. Beleza? Beleza. Então, o comportamento é esse negócio muito interessante. Muito bem. Vamos ignorar aqui as outras coisas que são muito legais para já ir falar de derivada. Deixa eu pegar aqui. Cadê a maravilhosa derivada? Aqui. Bem, a derivada do log, né? Ela é de um log de uma base qualquer, é 1 sobre x. O log dessa base qualquer do e. Acontece que a gente não vai fazer derivada de logaritmo zoado assim. Normalmente, o que aparece para a gente é o ln. Né? E quem é o ln? O ln, como é mostrado aqui, é o logaritmo da base e, ok? Quem fica na base ali é o ezinho. Muito bem. Então, em vez de escrever log da base e, a gente escreve ln, porque aparece com muita frequência, a gente dá um nomezinho para ele. E a derivada do ln é 1 sobre x, ok? Muito bem. Então, vamos ver, né, o ln em ação. Vamos ver. Aqui, ó. Seno, né? Vocês não vão ver funções trigonométricas aí no curso de vocês, né? Graças a Deus. Maravilha. Vamos ver uma que não tenha o seno.
A turma adora juntar LN com seno. Eu vou ter que eu mesmo criar. Não tem problema. Então, vamos lá, vamos supor a situação mais banana possível para começar aqui, né? Digamos que a nossa função seja o ln do x ao quadrado, não é mesmo? Bem, se vocês olharem a tabela que eu mandei para vocês, vocês vão ver o seguinte, que se a função de vocês for um ln de u, a derivada, ela é 1 sobre u derivada de quem está dentro. Notem isso lá na tabela que eu enviei para vocês, tá? De modo geral, na tabela que eu enviei para vocês, qualquer tabela de derivada vai mostrar a derivada normal multiplicado pelo argumento desculpa, a derivada normal multiplicado pela derivada do argumento. Isso aqui não é coincidência, isso aqui surge da regra da cadeia, daquele jeito todo passo a passo que eu mostrei para vocês ontem, não é? Ontem eu falei para vocês que tinha que encadear as derivadas, né? Multiplicar uma pela outra. Certo. É o que está acontecendo aqui. Só que quando a gente pega a prática, a gente já decora essa parada, sacou? Então, por exemplo, para o nosso caso aqui, a gente identifica que o u é o x ao quadrado, o u' é o 2x. Acabou o BO. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado, né? 1 sobre u, certo? Vezes u', que é o 2x. Isso, simplificando um pouquinho, vira 2 sobre x. Ok? Derivadinha aí do ln, tranquilinha então, né? Vamos fazer uma outra e depois já vou pedir para vocês fazerem alguma coisa. Só uma dúvida. O 2x, ele multiplica com o x de baixo também? É que ele simplifica, né? Porque o x corta com o quadrado, certo? Se a gente fosse fazer isso aqui um pouco mais passo a passo, né? Ficaria 2x dividido por x ao quadrado. Só que daí você lembraria que x ao quadrado é x vezes x, certo? Lembra disso, né? 2 ao quadrado é ela por ela mesma. Daí você pode cortar, né? Um x de cima com x de baixo, já que está todo mundo multiplicado. Vai sobrar só 2x. Tá. Ok? Regra de potenciação. Ah, mas eu não gosto dessa regra. Não tem problema. Então você vai lembrar o seguinte, que quando você tem bases iguais numa divisão, você diminui o expoente de baixo. Ou seja, você pode falar que vai ficar, aqui tem um escondido, certo? Vai ficar 1 menos 2, ok? Que é mais conhecido como menos 1. Que, por regra de potenciação, esse cara pode ir para baixo da fração. Regras de potenciação que não tem a ver com derivada, tá? Isso aqui é lá da matematiquinha. Mas é importante saber e dar uma relembrada. Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos zoar o bagulho aqui. Vamos dizer que a gente vai ter uma função que é um ln do e na x. E aí, vocês sabem como é que resolve isso? Quem quer a derivada disso? Vai ser 1 sobre... vai ser 1. Isso, vai ser 1, você reparou? Justamente porque o ln e o e são inversas uma da outra. Então, na verdade, a nossa função é só x. Né? É uma propriedade de logaritmo exponencial, né? Então não caiam na trap do professor de vocês. Ele pode ser que coloque um bicho que pareça difícil de trabalhar, mas com alguma simplificação antes de derivar, a coisa facilita. Ok? Então fiquem sempre espertos a isso. Muito bem. Vamos para outra? Olha só o que eu vou fazer aqui. Acabei de bolar essa da minha cabeça. F de x igual ao ln da raiz de x vezes o... Vamos ver assim, x mais 1 ao quadrado. Ok? Bem, daí vocês podem pensar assim, pô, mas tem multiplicação de raiz por polinômio elevado, isso aí ficou uma droga. Só que
a gente pode usar propriedades de logaritmo antes de já ir resolvendo conta, sacou? Por exemplo, existe uma propriedade de logaritmo que fala sobre a multiplicação dentro dele, Hum. não é mesmo? Eu posso, Que vira soma, né? exato, quebrar em dois logs somados. Daí vocês podem pensar, pô, mas esse cara aí em cima ainda tão zoado, né? Potência, raiz, verdade. Só que tem uma coisa que também é propriedade. Ele fala que quando os termos dentro do logaritmo eles estão elevados a algo, esse algo pode sair para fora, multiplicando. Eu nem comecei a fazer derivada ainda. Tá. Só estou simplificando coisa para um caramba aqui. Ah, é bom, claro, né? Tanto faz é uma fração ou se é um número inteiro. Você joga o número que está de expoente dentro do logaritmo como sendo para fora do ln. Exatamente. Tá. Exatamente. Então agora ficou muito fácil de derivar, né? Vamos derivar. A derivada desse cara é a própria propriedade, né? A própria coisa que está na tabela, 1 sobre x. E aqui, vamos lá. É 1 sobre o que está dentro, Certo. derivada de quem está dentro. Que é 1. Não, Que é 1, exatamente. que é 1. É. Ah, Então, dá para sempre pensar mais rápido quando a gente tem prática. Tem que ter prática. Se não tiver prática, tem problema. Faz o passo a passo que eu ensinei. Então tá aí a derivada daquele logaritmo meio feio que apareceu. Beleza? Muito bem. Isidoro, Agora que. ó, Sofia, só para Hum. nós, assim, que eu estou pensando. Porque eu lembro que no livro aparece todas essas coisas, mas aí, Isidoro, super importante que você deu. Quando tem o produto dentro do logaritmo, a gente consegue desmembrar em soma para facilitar o nosso raciocínio. E quando tem qualquer coisa que é expoente dentro do logaritmo, por isso que é importante transformar todas essas raízes em expoente, né? Tudo que é expoente a gente consegue jogar para fora do logaritmo. Mas com cuidado, né? O expoente tem que estar agindo em todo mundo dentro Todo do mundo. É o log, né? x mais 1 ao quadrado. Esse Por exemplo, se aqui nós tivéssemos, em vez de x mais 1 ao quadrado, x ao quadrado mais 1, já não tem propriedade. já não pode. Ia ter que trabalhar com o que está aí mesmo, sacou? Tá bom. Entendi. Isso. Muito bem. É comum confundir isso. Então, vamos lá. Aí, por Eu... exemplo, nesse caso, o x ao quadrado, ao invés de multiplicar por 1, a gente multiplicaria por 2x. Sim, porque a derivada do x ao quadrado é 2x. Isso aí. Só que, né, cada caso é um caso, né? Daí teria que ver ali exatamente. Eu posso fazer aqui rapidinho, né? Você está me perguntando, Sofia, o ln do x ao quadrado mais 1, né? Quem que é a derivada? Beleza. É o que está dentro, derivada do que está dentro. Que no caso é o 2x que você falou. Ok? Uhum. Então, é isso aí. Show de bola. Então agora, vamos ver, eu vou pegar essa mesma ideia aí que eu fiz com o ln, mas vou pôr um ezinho na brincadeira. Então vai ficar aí. Vamos ver aí vamos lá, né? X ao cubo mais raiz de x mais π. Vamos ver se vocês tiram de letra isso aí pela logiquinha da propriedade, né? Vamos lá, se a nossa função é um e na u, a derivada é o e na u, u'. Beleza? Então façam aí e me mandem. Nossa, se eu vejo isso na prova, acho que me dá até demais. Você tem que levantar a mão pro céu e agradecer, hein? Porque essa derivada aí é para ser simples. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Tá bom. Ah. Acho que eu já começo a chorar lá na prova mesmo, certo? Calma, Sofia. Eu acho que uma boa parte do que a gente precisa é realmente fazer os exercícios de derivada para poder identificar a derivada na hora, você entendeu? Para a gente poder não ficar com esse assombro.
que é E na U vezes U'. Então, quem é U? Uhum. X. Esse é o linha. E na U, que é E elevado a tudo aquilo lá. E elevado a X é elevado a X. Que multiplica. E aí, como é que ficou a conta? Já saiu algo? Saiu! Não, assim, a gente não quero cantar de bola, mas não pareceu tão difícil. Vou mandar Não, para não é mesmo. É para ser tranquilo, baseado nas coisas que vimos hoje. Se você quiser me A enviar a gente foto, tem que aplicar a função logarítmica? é E, né? Para que a gente vai usar log? Tem que usar a regra que eu escrevi aqui, certo? Tá. Beleza. Ó, te mandei, Isidório. Vou mandar também. Eu não usei log, não. Não Usei tem só log. Também não. a do Ezinho. Mas eu falei que não ia ter log. É. Vamos ver aqui. Isso repete derivado de quem está dentro. Muito bem. E é isso aí, né? A Sofia não vai mandar dela. Ah, mandou? Não, não Vou mandou. mandar, peraí, tô mandando. Só que eu não coloquei em formato de raiz igual o Sérgio. Ah, tanto faz. Particularmente, não ligo. É só uma questão de estética mesmo. Isidoro, Oi. não, perdão, termina de ver o que você está vendo aí da Sofia, daí eu vou te fazer uma pergunta. Ela mandou já? Ah, sim, mandou. Aqui não vem a Mandei. notificação estranha. Vamos ver. Abre. Aqui. Isso. Repete derivada de quem está dentro. Maravilha. Pode falar, Sérgio. Não, a minha pergunta é a seguinte: no caso da derivada, aí você deu o exercício da exponencial. No caso da logaritma, o que eu estou pensando é assim: ou aparece a função logaritma, certo? Assim, nesse caso que a Sofia falou, não usei o logaritmo lá no começo. Não, é porque não é para usar, porque não apareceu. Então, assim, quando aparecer a função logaritma no exercício, daí a gente vai aplicar a regra de derivação da logaritma. Mas aí, que me ocorreu agora, às vezes, acho que é mais uma observação do que uma pergunta, mas tem exercício que ele pega, ele transforma, ele fala, a função de produção é Q igual, blá, 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 blá. Aí ele transforma os dois, ele coloca o ln dos dois lados, porque daí quando ele coloca o ln dos dois lados, ele consegue quebrar a função que antes aparecia a multiplicação do lado da direita em soma. Eu não sei se eu estou explicando direito para você, mas eu estou querendo dizer assim, que tem casos em que o professor, ele pega uma função
uma função normal, que não é nem logaritmo, nem exponencial, nem nada. É função de produção, função de não sei o quê. E daí ele pega, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados, porque daí, com o segundo lado, eu consigo usar essa propriedade de que quando está multiplicando, eu transformo em soma. É por isso que ele usa ele acaba usando o logaritmo dos dois lados da expressão. Faz sentido? Sim, entendi o que você quis dizer, sim. De fato, né, nós temos essa situação. Nós temos essa situação onde nós temos uma expressão feia com variáveis no expoente e a gente pode aplicar o ln dos dois lados, né? Sim, podemos fazer um exemplo disso. Na verdade, isso já seria a segunda coisa aqui dessa aula de hoje, né? Na verdade, a terceira, que é isso aqui, olha só. Cadê? Ó, quando nós temos uma função de x elevado a uma outra função de x, Tá. tanto u quanto v, eles dependem de x. Um jeito de resolver essa conta é aplicar o ln dos dois lados. Por quê? Porque se nós aplicarmos o ln dos dois lados, simplesmente você vai ter esse cara que estava aqui na parte de cima caindo, né? É uma propriedade de log que eu mostrei para vocês hoje. Quando nós aplicamos o log em algo que tem expoente, independente do que seja, o expoente pode ir para frente multiplicando, certo? Tá. E daí vira uma regra do produto, porque, bem, você vai ter uma coisa multiplicando outra, né? Caso esse A não seja uma constante, caso também seja um X, né? Por exemplo, X na X, às vezes aparece. A gente aplicar ln dos dois lados, vai ficar X ln de X. Daí já não é mais uma conta de exponencial, é uma conta de regra do produto, não é mesmo? Uhum. Isso. Então, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas Mas, a diga. gente tem que fazer, por exemplo, x' vezes ln de x mais x x ln de x'. Isso. Foi o que eu fiz aqui, né? É. Daí a derivada do x na x seria isso aí. Tá. Ok? Só que tem um detalhe, né? Se eu apliquei ln do lado direito, eu tive que aplicar do lado esquerdo também. Não é mesmo? Certo. Isso. E daí, se eu estou derivando, eu estou derivando dos dois lados também. Certo. Ou seja, eu teria que fazer a derivada desse cara. Quem que é derivado da ln de y? 1 sobre y. Derivada de quem está dentro, Uhum. certo? Ah, sim. Vezes a derivada de quem está dentro. Certo. E esse y, que é o x na x, vai acabar indo para o outro lado multiplicando todo mundo. Certo. Y é igual a x na x, né? Eu não escrevi, mas foi a ideia que nós propomos. Certo? Isso. Então, quem eu quero está aqui. É o dy dx. Uhum. A derivada do y, em função de x. Só que aqui apareceu y de novo, que vai ter que ir pro outro lado multiplicando todo mundo. Então, depois que eu fizer a derivada que a Sofia falou, que vai dar 1 ln de x mais x vezes 1 sobre x, eu ainda vou ter que multiplicar todo mundo aqui por y, que estava do lado dividindo, vai para o outro lado multiplicando, certo? X sobre x na x. Que é x na x, exatamente. Então, vai ficar meio feio, né? Vai ficar x na x, ln de x mais esse mano corta com esse, vira 1 x na x. Que interessante. Que tem uma regra própria para essa situação, que é a regra que eu estava mostrando aqui. Ok? U e V são funções de x. Ali, no caso, são as funções mais simples, né? O próprio x. Só que o U e o V poderiam ser x quadrado, raiz, alguma coisa com seno e e, né? Coisas malucas poderiam ser. E daí, de toda forma, nós temos uma decoradinha. Então, qual tem a decorada do ln, a do na x, do x na n. Temos a decorada para esse caso aqui também. Que é isso. Que se vocês pararem para pensar,
tem o mesmo padrão da resposta que eu acabei de mostrar para vocês, né? Uhum. O ln que multiplica a derivada, né? A repetição da coisa aqui, ó, não seria o x na x, no nosso caso, Uhum. que apareceu multiplicando todo mundo lá? É uma Uhum. coisa. Eu até acho que na própria apostila tem esse exemplo, né? Aqui, ó, eu acho que deve ter, né? Porque é o exemplo mais clássico dos clássicos. Bem, não tem. A apostila tá mais vagabunda que eu ultimamente. Bem, eu também não quero ficar falando de seno, cossecante, essas coisas para vocês, né? Não. Mas, bem, existe esse exemplo, né? Eu também não acho que dá para escalar em 2 minutos aqui, mas, assim, de modo geral, que vocês precisavam de log e de exponencial, a gente já viu nessa aula, tá? Eu tenho uma dica para vocês. Toda a pós-graduação, os alunos mais velhos aí, né, que estão há mais tempo na pós, devem ter as listas antigas, né? Se vocês conversarem com eles, a gente pode fazer alguma coisa. Não, nós vamos tentar. É que o que aconteceu é que o que aconteceu é o seguinte: essa matéria era dada por uma outra professora. E o professor Hoffman, na verdade, esse professor Hoffman dá tudo, só que nos últimos anos ele estava dando a matéria estatística. E esse ano, isso eu fiquei sabendo pela coordenadora do curso, ele quis mudar, que ele estava meio com o saco cheio de dar tal da estatística. E aí ele enfim, ele mudou. Então, nós estamos sendo meio que, não vou dizer cobaia. Cobaia, eu ia falar. Nós estamos sendo a primeira turma, né, em algum tempo com ele, entendeu? Então, assim, o pessoal que está lá no doutorado ainda não teve aula com ele da matemática, teve com a estatística. Por isso que a gente está meio, quer dizer, sem essa opção, né? Saquei. Que pena. Bem, então para a próxima aula, no sábado, né, no caso, que será Assim? exatamente às 4. É às 4. Perdão, só para confirmar. Vai ser às 4. Daí, o que eu ia falar? Daí que vocês tentem trazer sei lá, o que vai ter, né, nas próximas coisas aí. Tá bom. Tá bom. Eu acho que a gente podia, Sofia, se você concordar, a gente podia entrar na parte, assim, de um pouco de otimização, né? E ver até quanto que dá para dar e entrar um pouquinho na otimização de 2 variáveis, nem que seja o básico, mas nos ajuda bastante. Maravilha, vamos fazer isso sim. Otimização dele vai igualar a 0, beleza. Tá bom? A gente se fala no sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.